Saudações a todos que entram agora nesse vídeo. Vamos começar essa série que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a prática clínica de algumas pessoas que estão estão encontrando alguma dificuldade para tratar dor ciática, tá certo? Então vamos começar essa série aqui, detonando o ciático, tá, pessoal? Olha só, eu acho que a imagem aqui não vai estar das melhores, porque houve um borrão na película do meu celular e está prejudicando um pouquinho a qualidade da imagem. Mas o que importa aqui não é meu rosto, realmente é o conteúdo desse vídeo. Então vamos deixar de enrolação e vamos começar agora. Vamos lá, pessoal. Eu não vou perder tempo aqui me apresentando. Acredito que vocês já me conhecem até demais, beleza? Domingo 9 de março, né, a data que eu estou gravando essa aula agora, esse vídeo, na verdade, para vocês. Isso aqui não vai ser nenhuma aula, isso aqui é mais um bate-papo entre nós que somos profissionais, que estamos tratando aí todos os dias esse tipo de paciente. Um paciente que apresenta uma dor ciática, essa condição que é tão comum, tá, gente? Hoje nós sabemos, né, segundo algumas evidências aí, que 8 em cada 10 pessoas vão sofrer com hernia de disco em algum momento da vida, e a grande maioria desse pessoal não vai ter nenhum sintoma, tá? Mas a grande certeza é que quase 90% vão experimentar em algum momento da vida uma dor de coluna, tá certo? Pode ser lombar, cervical, enfim, mas as lombociáticas realmente têm uma posição muito importante nesses dados estatísticos, tá? Então, as chances de vocês encararem um paciente com uma dor ciática, uma lombociatalgia, uma ciatalgia pura, são muito grandes, seja por conta de hernia de disco ou por outras causas, porque é exatamente esse o ponto principal desse vídeo, tá certo? A grande maioria das lombociatalgias, das ciatalgias, não serão de ordem neuropática, e você precisa dominar uma avaliação objetiva, específica e de forma integral, né? Integrando todos os sistemas, todos os tecidos do corpo, para que você obtenha êxito em descobrir qual que é a causa, identificar a causa desse problema no seu paciente, beleza? Então vamos começar aqui, pessoal. Primeira coisa aqui que nós vamos precisar levar em consideração é que dor ciática é diferente de dor no nervo ciático. A dor ciática é uma dor que se apresenta naquela cadeia posterolateral do quadril, que desce na região posterolateral também da coxa e pode correr em direção ao pé. Esse é o trajeto que corre o nervo isquiático, tá certo? A junção das raízes nervosas que saem dos forames de L4, L5, L5, S1 e também das raízes sacrais. Essas raízes aí se unem próximo ali ao piriforme, tá certo? Passam por trás do piriforme e elas dão origem ao nervo isquiático ou nervo ciático, como preferirem chamar, tá certo? Então vamos lá. O que você precisa entender é que a dor ciática é uma dor que desce na perna, tá? É uma dor que desce na perna, beleza? Primeiro ponto. Tá? Então você vai ter várias condições que vão fazer essa dor, né? Vão criar uma condição ali favorável a existir essa dor que vai descer na perna. Deixa eu apagar aqui para ficar com a letra um pouquinho mais grossa, né? Lá ele, para vocês conseguirem ver melhor, beleza? Deixa eu colocar aqui na cor branca, que vai ficar uma visualização melhor. Tá? Então a dor ciática, ela é uma dor que vai descer na perna, tá? Mas ela é diferente de uma dor no nervo ciático, tá certo? A dor no nervo ciático, ela vai descer também na perna, só que qual que é a grande diferença? A dor ciática, ela pode ter uma origem somática e não neuropática, tá certo? Mas a dor no nervo ciático, ela é obrigatoriamente neuropática, tá certo, gente? Então, essa daí é a grande diferença, tá certo? A dor no nervo ciático, ela é obrigatoriamente uma dor neuropática, porque nós temos ali o sofrimento, a irritação, o estresse, né, dessa estrutura neurológica, desse tecido nervoso, e nós temos ali a ativação de nossos receptores presentes nessas terminações nervosas, que vão caracterizar uma dor neuropática, tá? Já a dor ciática, a dor do tipo ciática, ela pode não ser causada por conta de um estresse do nervo, tá certo? Existe aí a possibilidade dessa dor existir em uma razão somática. O que é uma dor somática, Alan? Quando nós temos aí, pessoal, o estresse, né, de tecidos como músculos, tá? Músculos
tendões, tá? Ligamentos, ossos, tá? Precisamente, geralmente, na maioria das vezes, a partir de suas facetas articulares, tá? Nós temos, deixa eu apagar esse pontinho ali, tá? A partir de suas facetas articulares, nós temos ali uma dor que pode referir. Quando você tem um estresse, uma ativação de receptores nociceptivos a partir do estresse, seja mecânico, químico, tá? Dessas estruturas, nós temos a possibilidade de ter uma dor somática. O que é isso? Eu vou estar abordando aqui nas próximas partes desse slide para que vocês consigam entender, tá certo? Então vamos lá. Vocês vão conseguir entender isso já já, não se preocupe. O que você precisa entender em relação a isso? A dor nociceptiva, gente, se vocês ainda não conhecem, né, as classificações de dor nociceptiva basicamente é causada devido à estimulação, né, a ativação, na verdade, de terminações nervosas de neurônios que são especializados em nocicepção, tá? O que é isso? Você tem lá o neurônio, tá? E eu vou dar um simples exemplo aqui para você. Você está andando na rua e você pisa em um prego, tá? Você está andando lá e tem um prego, beleza? Vou até fazer aqui um desenho aqui pontiagudo. E você vai lá e pisa com o seu pé, né? Que pé escroto, mas enfim. Você pisa nesse prego. Então, nesse exato momento, você tem ali a ativação de neurônios nociceptores que vão imediatamente fazer você afastar esse pé desse prego, tá certo? Para que se acabe, né? Para que se cesse ali os efeitos deletérios, né? Nocivos, que é daí que vem nociceptivo, tá? De uma coisa que tem um efeito nocivo sobre o seu corpo. Então, esses neurônios, eles identificam ali a notificação do Clash of Clans aqui. Vamos desculpando aí. Mas, enfim, é justamente isso. A ativação desses receptores vão caracterizar a dor nociceptiva. Só que o que acontece? Olha só, preste atenção no que eu vou falar aqui, porque isso aqui é a grande jogada de tudo isso, tá? Da grande maioria das dores ciáticas, porque elas não serão neurológicas, tá certo? Não serão de ordem neuropática, na verdade. Porque existe uma coisa que é muito aceita, né, através dessa teoria que nós temos aqui, tá, nesse quadro branco, que é a teoria da convergência. O que é isso? Quando você tem um estresse, uma lesão, alguma coisa que ative nociceptores nos músculos, como eu falei para vocês, nas facetas articulares, nos ligamentos que são estressados, que são rompidos, que são microlesionados, lesionados, enfim. E até mesmo nas vísceras, o que é que vai acontecer, Alan? Nesse quadro aqui do lado branco, a gente consegue entender muito bem isso. Então, basicamente, entenda o seguinte. Lá na sua coluna, existe um pequeno músculo, um ligamento, alguma coisa que está percebendo, né, está ativando ali a nocicepção, tá? Existe uma lesão, um estresse de um músculo, do ligamento, enfim, que está ativando os nociceptores mecânicos, tá? Dessa região e até mesmo os nociceptores químicos, que identificam também algum padrão inflamatório ali naquela região também, tá? Isso aí pode existir também. Mas, enfim, existe ali a ativação de nociceptores que estão identificando essa lesão. Então, é enviada essa informação através do corno posterior da nossa medula, tá? Você vê aqui, ó. E é exatamente nesse ponto que vai acontecer a convergência. O que é essa convergência, Alan? É a sua terminação nervosa, que é responsável pela sensibilidade, ela vai compartilhar a mesma via sináptica, a mesma via neurológica dessa informação que foi dada pelo nociceptor. Então, essa convergência vai subir em direção, né, ao nosso córtex, tá? Através aí da medula espinhal, tá? No corno posterior. E ele vai cruzar, tá? Ele vai cruzar essa medula lá na ponte, após o bulbo, tá? E ela vai chegar lá no nosso córtex, onde nós temos o sistema somatosensorial. Nesse sistema existe a liberação de algumas substâncias, tá?
Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas vocês precisam entender sobre classificação de dor. Mas o mais importante aqui é que o cérebro vai devolver, vai projetar, na verdade, uma dor que vai se localizar exatamente entre aspas, tá? Geralmente na região sensorial em que estavam os neurônios que convergiram com essa via sináptica nociceptiva. Eu sei que é um pouquinho complicado isso, tá, gente? Aqui, nesse ponto aqui, ainda existem diversos outros mecanismos. A gente também precisa entender aqui sobre modulação da dor, porque em alguns momentos você pode ter essa dor referida não por conta do próprio estresse, mas por conta de defeitos na modulação da dor, como acontece na fibromialgia, por exemplo, tá? Mas o que você precisa entender, o que você deve entender é que os músculos, os ligamentos, as facetas, tá? E até mesmo as vísceras, elas podem apresentar uma lesão e causarem uma dor à distante, em um local diferente de onde realmente existe aquela lesão, tá? Então, isso é extremamente importante que vocês entendam, tá certo? Então, ó, os músculos, feito eu falei para vocês, eles vão ter uma importância clínica gigantesca, porque na grande maioria das pessoas que apresentam uma lombociatalgia, uma ciatalgia, enfim, essa dor ela vai estar sendo causada por conta de uma desordem muscular. E os músculos que vão estar geralmente, principalmente, mais envolvidos com isso, são os eretores de tórax aqui, ó, os iliolombares, os ilhos costais, tá? O longuíssimo do dorso, tá certo? O quadrado lombar e o glúteo máximo, glúteo médio tá ali atrás, tá aqui, ó, o piriforme, tá certo? Ou piramidal, tá? Como algumas pessoas aí, enfim. Até mesmo o obturador, tá certo? Então existem aí diversas possibilidades, até mesmo o vasto lateral, que nem tá aparecendo aqui, o bíceps femoral, tá? E aqui as porções laterais da musculatura da panturrilha, do tríceps sural, o ventre lateral aqui do gastrocnêmio, as porções laterais aqui que apresentam fibras musculares do sólio, tá? Que vão até lá em cima, na verdade. Nós temos aqui o poplíteo, gente, esse músculozinho aí que incomoda muita gente também. Tá certo? Então, assim, são muitos músculos que podem estar referindo essa dor do tipo ciática e você vai precisar aprender a encontrá-los, identificá-los, palpá-los e aplicar ali a sua avaliação, tá certo? Uma coisa que é muito importante, eu acredito que vocês têm aí um básico conhecimento, né? O mínimo, na verdade, todo mundo vai ter um mínimo conhecimento sobre anatomia, principalmente a anatomia palpatória, tá? O que é que você precisa entender? Que você vai palpar esse músculo, você vai localizar ele, e o interessante é que você mantenha uma compressão estática. Eu vou desenhar aqui um músculo aqui, ó, tá? Imagina isso aqui é um músculo, tá horrível, mas enfim. Então, você vai vir ali com o seu dedo, tá? E você vai palpar esse músculo, e você vai aplicar aqui uma pressão de mais ou menos, na verdade, pelo menos 4 quilos, tá, gente? Isso aí, ó, já existe até artigo científico mostrando isso, falando sobre isso. Que você aplicando uma força ali de aproximadamente 4 quilos, né? Você vai desencadear, você vai conseguir ativar nociceptores mecânicos de quase todos os músculos do corpo, tá certo? Obviamente, se a pessoa ela apresentar ali talvez um ponto gatilho, né? Uma tensão exagerada desse músculo, com muito menos que isso, você vai conseguir estar desencadeando uma dor. É para isso que é extremamente importante que você possua aquele dispositivozinho, que eu não sei se vocês já viram, que é o algômetro de pressão, tá, gente? Aquele dispositivo, ele é extremamente interessante para você avaliar, até mesmo antes e depois, saber se você está aplicando a força realmente necessária para verificar se esse músculo está apresentando uma dor referida, tá? Então, aplique essa força lá de 4 quilos, que você muito provavelmente, se essa pessoa tiver uma dor ciática de ordem muscular, ela vai apresentar uma lombociatalgia referida ali no trajeto do nervo ciático, devido, né, ao que nós explicamos através da teoria da convergência, tá certo? Então, avaliar esses músculos são extremamente importantes, é algo extremamente importante. Eu vou fazer um vídeo, na verdade o vídeo já está feito, eu estou fazendo isso aqui até depois, e eu vou estar soltando ele depois desse, para vocês entenderem, né, conseguirem localizar cada um desses músculos aí, os principais pontos onde eles apresentam
onde eles apresentam ponto gatilho, tá certo? Onde eles podem apresentar ali uma tensão exagerada. Tranquilo? E as melhores técnicas para vocês estarem inibindo esses pontos gatilhos, obviamente, são aquelas técnicas lá que vocês até já conhecem, tá? Mas é a técnica de inibição posicional, suas variantes, né? Inibição posicional, energia muscular, tá? Energia muscular, técnica de dry needling, tá, gente? Isso aí, ó, é o padrão ouro, tá? Dry needling, acredito que seja assim que se escreve, mas enfim. E principalmente o electrodry, tá, gente? Isso aí é um plus, ó, para o dry needling, que você pode estar fazendo aí a aplicação, né, de uma corrente que vai trazer ali efeitos modulatórios, né, a liberação de mais opioides que vão promover um efeito anestésico nessa região e quem sabe até intensificar os efeitos do dry needling, principalmente aquele que é o mais importante, que é reduzir a atividade eletromiográfica do músculo em repouso, tá? Então, a redução da atividade eletromiográfica do músculo em repouso é extremamente importante para que você observe um efeito anestésico mais duradouro, até que esse músculo para que você também tenha um tempo necessário, né, um período ali para aplicar aquela terapêutica de forma mais efetiva nesse músculo, tá certo? Então isso é extremamente importante. E qual que é a sua recomendação, Alan? Gente, o mais básico possível, tá certo? Não precisa viajar muito nisso aqui não, ó. Você usa um TENS, tá? Você pode usar um TENS com o jacarezinho, não sei se vocês já viram lá, mas tem uns eletrodos jacarezinhos que eles prendem lá na agulha, tá certo? Então, você pode usar aquele eletrodo e basicamente aqui o mais interessante é o seguinte, se essa pessoa está com uma dor muito exacerbada, que você use, né, uma frequência, tá? Uma frequência de pelo menos 100 Hz, tá? Então, as frequências mais altas, trazem, né, como vocês sabem, um efeito analgésico muito maior, tá? E se essa pessoa ela não tiver com essa dor tão forte, é melhor que você, e ela tiver também com um ponto gatilho, que você consiga tocar ele, que você perceba que tem aquele nódulo, né, para que você promova efeitos cicatriciais mais rápidos a esse tecido muscular, né? O que muita gente até denomina como dry regenerativo, eletrodry regenerativo, que você aplique uma frequência de 4 Hz, tá? E assim, alguns artigos aí já falam também em relação à largura de pulso, mas o que eu basicamente uso aqui e que funciona bastante é uma largura de 200 microsegundos, tá certo? Então isso aí, ó, vai apresentar um ótimo resultado, tá bom? Então faz isso daí, avalia esses músculos, aplica a tua terapêutica, que se a dor desse teu paciente estiver sendo causada por conta de uma desordem muscular, você vai ter um ótimo efeito. Eu pretendo sim postar vídeos sobre tudo isso aí que eu estou falando para vocês, tá certo? E assim, as técnicas de inibição, gente, de energia muscular são muito tranquilas de se realizar e de se entender, tá? Você só vai precisar ter ali um certo conhecimento sobre a origem e seção do músculo, qual que é a função, né, dele, como você consegue alongá-los, porque a técnica ela vai basear-se basicamente nisso, tá certo? Na extensibilidade das fibras. Então vamos lá, vamos partir aqui para outra parte que é absurdamente importante. Pessoal, ligamento, tecido cartilaginoso. Muita gente acha que ligamento não tem terminação nervosa, tá, gente? Mas olha só, principalmente aqui o nosso disco intervertebral. Olha só, nós temos aqui uma terminação nervosa exclusiva só para isso. Então você acha que esse disco que está apresentando um rompimento aqui da sua parede, ele está herniando, você acha mesmo que esse disco ele não vai doer? Ele não vai ativar nossos receptores mecânicos na parede, na sua parede, a partir de um processo de herniação? É mais do que óbvio que ele vai sim apresentar um efeito, uma ativação de nossos receptores, gente. Então, se você tem um disco ali que está em sofrimento mecânico, você muito provavelmente vai ter sim uma ativação desse tecido e ele pode sim ser a causa de uma dor ciática, tá certo? Ele pode sim ser a causa de uma dor ciática, porque nós temos a
Podemos explicar isso a partir da dor somática referida, tá certo? Pela teoria da convergência, como eu falei para vocês. E também as facetas articulares, gente, principalmente aqui, ó, das articulações zigoapofisárias. Essas articulações que causam aquela síndrome facetária, que eu acredito que vocês já devem conhecer, que inclusive podem, em alguns casos, até formar um cisto, tá certo? Que é como se fosse uma hérnia, mas não do disco, mas uma hérnia da cápsula articular, que pode sim ali estar comprimido o nervo também, tá certo? Então existe aí essa possibilidade. Existem também, gente, como eu sempre falei para vocês em alguns vídeos, o ligamento ilho-lombar, tá certo? Esse ligamento aqui bem pequeno, e também o ligamento lombo-sacro. Gente, esses dois ligamentos aí, se eles apresentarem um estresse devido a uma horizontalização, tá? Como vocês sabem, o sacro, ele tem ali uma angulação exata para ter, né? E se ele for horizontalizado, tá certo? Ele tiver essa curvatura muito horizontal ou muito vertical, ela pode gerar estresse nesses ligamentos e fazer também referir uma dor no trajeto do nervo ciático, tá certo? Então você precisa entender como você vai avaliar isso, e eu vou fazer um vídeo também dedicado somente à avaliação das facetas que vai sair depois desse, tá certo? Então fiquem ligados aí que isso vai ser extremamente importante para que vocês entendam. Olha só, feito eu estava falando, a síndrome facetária, pessoal, ossos também podem causar dor referida, tá certo? Dor somática referida. Olha só, o que eu falei lá sobre o cisto, né, da articulação zigoapofisária. Olha só, aqui você não tem uma hérnia de disco, mas você tem um cisto da articulação, né, da cápsula articular da articulação zigoapofisária, tá? Essa síndrome facetária, ela existe e ela pode também sim comprimir o nervo, tá? Então, ó, esse paciente aqui é um paciente que na maioria das vezes vai ter uma hiperlordose bastante acentuada, tá? Ele pode apresentar essa síndrome facetária e ele vai responder muito bem às técnicas de descompressão, de flexão de tronco, tá certo? As facilitações em flexão de tronco vão fazer esse paciente observar um ótimo alívio da sua dor, tá bom? Se ele for realmente uma síndrome facetária, tá, gente? Mas se ele tiver um cistozinho ali, o tratamento fica um pouquinho mais complexo, tá certo? Mas enfim, olha só, uma coisa que é muito importante também são as placas terminais do disco, tá, gente? Vocês sabem que existem pessoas que têm discos extremamente desidratados, artrosados, desgastados, tá certo? Que sofreram até uma remodelação dessa placa. Então, aquele estresse ali das facetas, né, do corpo vertebral podem estar também causando essa dor referida. Então, esse aqui é um paciente também que vai responder muito bem às técnicas descompressivas de coluna, tá certo? As técnicas aplicadas a partir de uma mesa de flexodistração, tá? Que é ali um tratamento um pouquinho mais caro, mas que mostra sim uma efetividade gigantesca nesse tipo aqui de paciente, tá certo? E obviamente, gente, nós também teremos as dores referidas a partir das vísceras, tá bom? Olha só que uma coisa que é muito importante aqui é que se você apresenta uma desordem visceral por muito tempo, você pode também ter a sensibilização central do cérebro, e você pode ter também a sensibilização dessas terminações aqui nociceptivas e fazer você acabar sentindo dor com qualquer estímulo que passe ali por aquela via neuronal, tá certo? Então, principalmente o rim, né, as suas câmaras, se você é uma pessoa que apresenta ali um estresse adrenal muito grande, tá certo? Uma pessoa que apresenta um estresse muito grande dos rins por conta de cálculos renais, redução da atividade do rins, tá certo? Esse rim, ele pode sim estar sensibilizando essas vias nociceptivas e fazendo você sentir dor em toda essa região. Olha só como a região é extensa, tá, gente? Então, isso aí pode sim ser confundida com a lombociatalgia muitas vezes e precisa ser levado em consideração, tá bom? Precisa ser levado em consideração. Geralmente, esse paciente que apresenta esse tipo de dor, né, essa cólica renal muito frequente aí, ela muito provavelmente já vai saber te informar que ela apresenta esse problema, tá certo? Então, já vai ficar até um pouco óbvio quando você pegar esse tipo de paciente. O que você precisa saber, ó? Toma o máximo de cuidado
com esse tipo de situação. Dificilmente você vai pegar um paciente com uma síndrome da caldequina, onde você tem ali uma compressão muito massiva da medula, tá certo? Daquelas terminações nervosas. Basicamente, esse paciente aqui, ele está correndo contra o tempo, tá? Então, ele não tem tempo para esperar responder ao tratamento conservador. Então, na maioria das vezes, ele vai precisar de um processo de cirurgia, um processo cirúrgico, para reduzir, descomprimir esse tecido nervoso, senão ele pode acabar sofrendo danos neurológicos irreversíveis. E aí ele pode acabar ficando com sequelas, né, como dificuldades na marcha, dificuldades no controle esfincteriano da pelve, tá certo? E assim, isso aí vai ser uma coisa muito desagradável. Então, na maioria das vezes, esse paciente já vai ser diretamente encaminhado para a cirurgia, você dificilmente vai pegar um paciente desse, tá? Mas é importante você saber que esse paciente, ele não tem tempo para responder ao tratamento, tá? E não há muito que você faça nesse momento que vai trazer um alívio decente da sua dor, tá certo? Um alívio importante da sua dor. Não há nada nesse momento que você consiga fazer realmente que seja de relevância clínica, tá? Outra coisa também muito importante é a espondilolistese, se ela acontecer num nível muito grave, tá certo? Se houver um escorregamento muito grande vertebral, você pode também ter ali um fechamento ou um esticamento, né, daquela medula, um fechamento do canal medular, e você pode também ter um sintoma muito parecido com o da caldequina, tá certo? Então, esse paciente aqui, na maioria das vezes, devido a essa grande instabilidade, ele vai precisar de uma cirurgia de estabilização, tá? Ou talvez uma artrodese, não sei, isso aí quem vai julgar é o médico. Mas é um paciente que, se ele vier para você com espondilolistese muito grave, saiba que é um pouco complexo, tá certo? É um pouco complexo. As mobilizações, se ele apresentar uma boa melhora clínica com as mobilizações aplicadas sobre o tecido que escorregou para trás, tá? Ou que está estável para trás, porque você não tem meios para puxar esse tecido ósseo dessas vértebras que escorregaram para frente. Mas você pode tentar igualar esse espaço, empurrando as vértebras que estão posteriorizadas, tá certo? Mas outra coisa aqui muito importante também é a estenose. Se você tem uma estenose muito importante do canal medular, esse paciente aqui, ele pode não responder muito bem ao tratamento, vai sim ser uma sintomatologia também muito parecida com a caldequina, tá? Aquela dificuldade na marcha, dormência, fraqueza na perna, talvez descontrole, falta de controle, na verdade, incontinência, né, do esfíncter, mas enfim. E também as neuropatias periféricas. Você precisa entender se essa neuropatia ela é causada por uma doença de pele, tá? Uma infecção de pele aí, uma hanseníase, enfim, vocês já sabem, né? Ou também por conta de uma diabetes descontrolada, tá certo? A neuropatia diabética também é de grande importância aí, vai representar um grande número de pacientes que apresentam essa dor neuropática no tecido periférico, tá certo? Tecido nervoso periférico. Então é muito importante você entender sobre isso, para saber que esses tipos de pacientes você vai ter uma certa... Na maioria das vezes você não vai nem conseguir tratar, tá? Principalmente esses primeiros aí que eu falei. Mas esse último aí, você vai ter uma grande dificuldade, porque a grande maioria deles só vai responder a tratamentos como a neuromodulação percutânea, tá? Que é um tratamento aí bastante escasso no Brasil pelo fato de ser extremamente caro. Mas enfim, outra coisa, vamos partir aqui para agora a hérnia de disco, tá certo? Como vocês sabem que eu falei anteriormente aqui nesse vídeo, o disco ele pode referir dor, tá? A partir de uma herniação, porque a herniação vai estimular e vai ativar nociceptores. Mas a hérnia de disco ela precisa também ser avaliada no sentido de saber se aquela hérnia está tocando no nervo, tá certo? Vocês observam aqui, gente, ó, que nós temos algumas hérnias, tá? Nós temos aqui algumas hérnias nesse nosso exemplo, tá? E ele não toca tão massivamente assim nessa medula, tá? Mas você observa aqui também, nesse outro, que essa protusão discal, ela está tocando a saída da raiz, tá? Então, essa daqui é uma hérnia posterolateral, tá? Posterolateral à esquerda, beleza? Posterolateral esquerda. Então, se esse meu paciente ele tem dor no membro inferior direito, não é a minha hérnia, não é a hérnia dele que está causando
essa dor. Isso é mais do que lógico, tá, gente? Se essa hérnia aqui, ela fosse póstero-central, tá? Ela fosse póstero-central, ela estivesse tocando aqui, ó, a face ventral da medula, né? Esse daqui poderia sim referir dor nos dois membros, tá? Mas se a minha dor, ela é no membro inferior direito, não tem como a minha dor estar sendo causada por conta dessa protusão discal aqui, tá? Porque ela está tocando a raiz no seu lado esquerdo, tá? Está tocando a raiz esquerda. Então, assim, é extremamente difícil, tá? Então, se essa dor desse meu paciente aqui é no membro inferior direito, essa minha dor é uma somática referida. Ela é referida a partir de outro tecido, que pode, inclusive, ser esse disco aqui que está sofrendo essa protusão, tá? Essa hérnia que está tocando a raiz, gente, muito provavelmente ele teria sim dor no membro inferior esquerdo, tá? Mas se ele tem dor no membro inferior direito, eu sei que não é, tá? Muito provavelmente vai ser uma obstrução discal que eu vou ter nesse disco, tá? Muito provavelmente desse lado. Se você observar esse disco, nós temos aqui, ó, uma área mais clara do lado esquerdo, tá? E temos uma área mais escura do lado direito. Então esse disco aqui está mais desidratado desse lado. E muito provavelmente esse disco ele também está obstruído aqui na sua parede direita, tá? E talvez aqui também posterior. Então é uma obstrução discal póstero-direita, póstero-lateral direita, tá? Essa obstrução aqui, basicamente, ela é uma diminuição da extensibilidade das fibras desse disco, desse lado. Você basicamente pensa aqui no seguinte, ele é um disco que herniou, né, para a esquerda, então ele está mais ou menos desse jeito aqui, gente, ó. Ele é um disco que tem uma boa elasticidade do lado esquerdo, que inclusive foi o lado que herniou, era o lado que estava mais fragilizado, e ele tem uma péssima elasticidade do lado direito. Então, quando esse paciente ele faz na verdade, extensões, né, ou flexões laterais para o lado esquerdo, que ele vai precisar de uma boa elasticidade nesses dois movimentos. Dessas áreas aqui do disco, ele vai apresentar uma dor referida no membro inferior direito, tá certo? Então, se ele está com dor nos dois membros, se a dor está descendo para os dois membros, eu sei que eu já consigo desensibilizar esse meu lado esquerdo aqui muito rapidamente. Ou pelo menos muito mais rápido do que esse lado esquerdo, tá? Que vai precisar dessas técnicas aí para facilitar, né, fazer esse paciente suportar o período que ele precisa para reabsorver de forma espontânea esse disco que acabou sofrendo essa herniação. Tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender essa parte aí da hérnia, gente. É uma coisa que é muito, muito complexa, tá? E também, se houver aqui realmente uma compressão da raiz ou do saco dural, né? Se for uma hérnia póstero-central, e ela estiver referindo dor do mesmo lado do membro, acaba trazendo ali, fazendo esse caso ser um pouco mais óbvio e vai até facilitar para você traçar a sua conduta, tá? Olha só, uma coisa que eu falei para vocês, ó. Observa que esse disco aqui, ó, tá muito mais claro desse lado, ele tem muito mais espaço entre os discos desse lado, e aqui ele tem muito menos espaço, também está bastante desidratado. Então, esse paciente aqui, ele é um paciente que tem uma obstrução posterior, tá? Então, a obstrução aqui aconteceu praticamente no mesmo lugar do disco que herniou, tá? Que está sofrendo essa protusão. Então, ó, esse aqui é um paciente que, se ele fizer flexões de tronco, se ele fizer facilitação, né? Facilitação e flexão de tronco, ele vai ter a remodelação desse disco. Na maioria das vezes ele vai ter uma boa dessensibilização também. Então ele vai ter um grande alívio da sua dor se ele fizer exercícios em flexão de tronco, tá? Fazendo essa coluna lombar aqui, ela retificar, ela fletir, porque esse paciente vai remodelar o seu disco, vai conseguir recuperar essa elasticidade e vai também facilitar a reabsorção da sua hérnia. E, obviamente, dessensibilizá-lo. Isso aí dessensibiliza bastante o disco, tá, gente? Quando você faz movimentos em preferência direcional, remodelando esse disco, você tem um grande alívio da dor, tá? Isso acontece demais. Eu vou estar tentando fazer um vídeo aqui só para mostrar sobre isso, só para falar sobre isso, tá? Vou mostrar para vocês como é que vocês vão identificar qual que é a preferência direcional da pessoa, mesmo sem estar olhando uma ressonância magnética como essa aqui, de altíssima qualidade, tá? Você vai conseguir identificar a preferência direcional daquela coluna e vai conseguir aplicar o movimento que ela precisa para remodelar esse disco, para recuperar a elasticidade, dessensibilizar ele e reabsorver esse disco, tá? Então, ó, preste muita atenção nisso aí que eu falei. Se você não conseguiu entender, repete aí para você conseguir entender isso aí que eu falei, tá, gente? E entenda que essa obstrução discal pode sim estar referindo dor
mesmo sem haver uma hérnia de disco, tá certo? Então, você tratar esse disco vai ser de extrema importância, até mesmo para que ele não tenha uma hérnia no futuro. Então, você já ganha esse paciente que você vai falar para ele, ó, se você não fizer isso, você vai ter uma hérnia no futuro. Todo mundo tem um medo gigantesco desse nome, tá, gente? De hérnia de disco. Podem acreditar nisso que eu estou falando. Síndrome do piriforme, gente. Síndrome do piriforme. Como vocês sabem, né, o piriforme ali, ele fica na face anterior do saco, tá? Se insere ali na face anterior do saco. E as raízes sacrais passam aqui por trás, né, entre a tuberosidade, entre a espinha esquiática aqui, né? Esqueci até o nome desse acidente ósseo aqui, gente. Enfim, ele passa aqui por trás e ele pode ser comprimido pelo músculo piriforme, tá? Mas o piriforme, gente, ele quase nunca é a causa direta do problema, tá? Só quando esse nervo, em que existe essa condição genética, onde o nervo ciático passa por dentro do piriforme. Então, essa daí é uma condição que realmente pode ser o piriforme a causa do problema, tá? Mas na grande maioria das vezes, eu vou explicar aqui para vocês o que é que acontece. A pessoa ela sofre de um desabamento do quadril. O que vai acontecer na grande maioria dos casos é o seguinte: a pessoa ela tem um desabamento do quadril, tá? O que muita gente conhece por valgo dinâmico, tá? Ou simplesmente valgo. E o que é isso, Alan? Com o desabamento desse quadril, gente, ó, eu vou simular aqui mais ou menos para vocês, tá? Quanto mais eu desabo esse quadril, tá? Eu tenho aqui como é que eu posso falar? Um alongamento, vai exigir cada vez mais extensibilidade desse piriforme para que ele não esprema esse nervo contra o osso, tá? Quanto mais eu ganho aqui, ó, quanto mais esse trocante ele se desloca, tá? Quanto mais ele se desloca, ele vai esticar cada vez mais esse piriforme, fazendo ele comprimir o nervo contra o osso. Então, fortalecer o glúteo médio desse teu paciente vai ser de extrema importância. Como é que eu vou fazer isso, Alan? Se ele está morrendo de dor, primeiro dessensibiliza o teu piriforme, o piriforme desse teu paciente, dessensibiliza ele, certo? Diminui esse estresse que ele está sofrendo para que, como é que eu posso dizer? Diminui essa ativação dos nossos receptores. Você pode fazer o uso de agulhamento a seco, tá certo? Você pode fazer o uso do eletrodry, de energia muscular, para tentar realmente ganhar cada vez mais extensibilidade, coisa que não vai resolver o problema, tá? Mas vai criar uma janela para que você consiga diminuir esse desabamento, para que isso acontece demais, gente, muita gente sofre com esse desabamento quando apresenta uma síndrome do piriforme, tá? Muita gente até nem gosta desse nome síndrome do piriforme, mas infelizmente é um nome comercial, né, gente? Muita gente usa, então entenda que o piriforme pode sim estar causando secundariamente uma dor ciática. Agora, nesse caso aqui, ela pode sim ser realmente neuropática, porque ela pode estar comprimindo o nervo, mas ela pode também ser só somática pelo próprio estresse do músculo. Então, como é que você vai saber se é ou não? Slump test. Aplica um slump test nesse paciente, ou até mesmo um LASEG, né? Aplica aí um slump ou um LASEG nesse teu paciente e vê se ele apresenta sinais compressivos da raiz. Se não apresentar, essa dor pode sim ser uma dor referida. E pode nem ser também do piriforme, tá, gente? O piriforme ele pode apresentar só um ponto gatilho satélite. E o ponto gatilho principal está em outro músculo, tá? Como no próprio glúteo médio, no glúteo médio, tá certo? Acontece bastante, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Outra coisa que pode acontecer é uma posterioridade da cabeça da fíbula. Olha só, a cabeça da fíbula, ela vai posteriorizar em pessoas que apresentam uma hiperextensão excessiva de joelho, pessoas que apresentam uma tensão muito exagerada do tríceps sural, tá? Vamos lá. Talvez uma pessoa que pratica muito balé, que usa muito salto alto, tá? Então, quando ela vai ficar em casa sem o salto, ela vai exigir uma extensibilidade muito grande do gastrocnêmio, do sólio, que ela não vai ter. Então, essas fibras aqui, ó, dos ventres laterais, vão posteriorizar a cabeça da fíbula, tá? E vão acabar esticando o nervo, esse ramo aí do nervo fibular, que é o fibular comum, que nada mais é do que um ramo de continuação do nervo ciático, tá bom? Então,
Entendam isso aí, que é uma coisa de extrema importância clínica. O que eu posso fazer aqui, Alan? Mobilização dessa cabeça dessa fíbula no sentido póstero anterior, tá? Posso fazer mobilização neural em perna estendida, tá certo? Perna estendida lá, ó, com a fíbula. Eu vou estar anteriorizando a cabeça dessa fíbula ao passo que eu vou fazendo a extensão total do membro, tá? Eu faço a extensão total do membro anteriorizando a cabeça dessa fíbula. Então isso aí vai fazer as pessoas que apresentam essa dor referida aí a partir da posterioridade da cabeça da fíbula responderem muito bem ao tratamento, tá certo? E você também pode aplicar em alguns casos, né, também, que vai apresentar uma boa resposta neurofisiológica muscular e também da dor, a técnica de manipulação articular, tá certo? Uma mobilização de grau 5, mobilização aqui de grau 5 vai também poder ser feita, tá? Aquela técnica que você pega a cabeça da fíbula, anterioriza ela levemente e você flete o joelho no máximo de sua amplitude e aplica uma manipulação de rápida velocidade, né, de altíssima velocidade e baixa amplitude. Então, isso aí vai fazer também criar-se ali uma condição, né, onde haja uma resposta fisiológica, na maioria das vezes até imediata, muito benéfica para esse paciente. Difícil é você conseguir fazer isso diante de uma dor realmente, de uma ciatalgia causada, né, a partir de uma dor referida de uma posterioridade da cabeça da fíbula, tá? Mas se você conseguir, né, sem o seu paciente se acabar de dor, vai ser muito interessante, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. A avaliação, gente. A avaliação vai ser de altíssima importância, então vai ficar aí para o próximo vídeo. Vou mostrar a avaliação dos músculos, tá certo? São regiões, gente, vocês vão pegar ali, ó, essa região aqui mais inferior, onde você tem fibras do longuíssimo, do ilho costal, tá? Você tem aqui dos multífidos, você tem, inclusive os multífidos são muito difíceis vocês palparem, vocês só vão conseguir atestar a sua capacidade muscular a partir dos testes de mobilidade, tá certo? Você não vai conseguir palpar esses músculos, é muito impossível, tá? Você pode também estar testando aqui os esclerótomos, né? Porque o estresse excessivo desses músculos vão sensibilizar mecanicamente os seus tendões, que se inserem nas espinhas nos processos transversos. Então, realizar uma fricção leve nesses tecidos ali que estão sensibilizados podem desencadear uma dor e mostrar para você que pode existir ali uma excessiva ativação dos receptores nociceptivos. Vou mostrar como é que vocês vão conseguir avaliar esses esclerótomos, tá certo? Então, ó, palpar esses músculos aqui nessas regiões para verificar a existência de uma tensão exagerada, de um ponto gatilho. Também no glúteo máximo, principalmente nesses pontos aqui, ó, que eu vou estar pontilhando para você, tá? Nesses 4 pontos. Também no glúteo médio, no glúteo mínimo, que fica aqui mais lateralmente. Aqui no bíceps femoral, próximo à tuberosidade isquiática. Lembrando que mulheres têm ali uma tuberosidade isquiática mais lateral, né, devido à individualidade do seu quadril, da sua pelve, tá? Então, vê aí essa questão, tá? Todos esses músculos que podem apresentar pontos gatilhos, tensão exagerada. Outra coisa muito importante, pessoal, independente de você ter um paciente com uma dor somática referida a partir desses músculos, verifique se aquela dor ela pode ser neuropática, tá certo? Porque a dor neuropática ela sempre vai se sobressair em relação à dor somática. Porque o que acontece, gente? Você pode ter uma dor ciática somática e não ter uma dor neuropática. Mas você tendo uma dor neuropática, você obrigatoriamente vai ter uma dor somática referida, certo? Então você precisa primeiro tratar essa condição neurológica, essa condição neuropática, dor neuropática, de estresse do tecido nervoso, para que você obtenha um resultado a tratar essa dor somática referida. Porque numa hérnia de disco, gente, você tendo uma hérnia de disco, você vai ter pontos gatilhos em musculaturas aqui, em diversas regiões, que vão estar existindo ali para criar compensações, né, proteger o seu corpo de um avanço dessa lesão degenerativa, tá certo? Os ligamentos, gente, vai ter ali os testes de mobilização, os testes de mobilidade, tá certo? Vocês vão fazer esses testes de mobilidade, principalmente para a coluna, tá certo? Tem como nós testarmos aí esses ligamentos interespinhosos, intertransversos, tá certo? Os ligamentos longitudinais,
Esses ligamentos aqui geralmente eles apresentam uma boa elasticidade, mas na presença de uma hérnia de disco anterior ou principalmente posterior, você pode sim ter a sensibilização também desses ligamentos, tá certo? Vai chegar a citocina inflamatória, vai chegar diversas substâncias, e essas substâncias podem sim sensibilizar as terminações nervosas desses ligamentos também, fazer você ter uma dor somática referida. E até o próprio disco, como eu falei para vocês, mediante uma herniação desse disco, ele vai ativar os nossos receptores que estão nas placas ali, terminais nervosas, tá? Que circundam esse disco, e ativar também esses nossos receptores, beleza? Então, gente, ó, já estamos nos prolongando bastante aqui. Vou mostrar também as facetas, tá? Mas as facetas aí, assim como os ligamentos, nós não temos como testar esses ligamentos, essas facetas, sem aproximar e desaproximar elas, tá? Então, é basicamente assim que a gente vai fazer, e vai ser a partir dos testes, tá? Existem aí os testes para articulação sacroiliaca, existem os testes para o sacro, tá? Existem também os testes para região lombo-sacra e para a região lombar. E é importantíssimo você aprender todos eles para saber aplicá-los e diferenciar. Saber diferenciar se essa dor do seu paciente ela está sendo causada por conta de uma desordem, de uma disfunção sacroiliaca, de uma disfunção sacral, lombo-sacra ou lombar. E existe teste para tudo isso, tá certo? Existem os testes de esclerótomo, existem os testes de mobilidade, que você vai aplicar, né, com as PAs centrais, com as PAs unilaterais, nessas vértebras lombares, para identificar se essa dor ela é de origem lombar, com as técnicas de compressão, né, que nada mais são também do que PA centrais, PA unilaterais, tá certo? E você vai aplicar essas técnicas aí para identificar se a sua dor ela é de origem lombosacra, tá certo? Existem também os testes de compressão sacral para verificar se existe nutação ou contranutação desse sacro, tá certo? Que isso vai estressar a articulação sacroiliaca nas suas facetas e também os ligamentos iliolombares, iliosacrais, como eu falei para vocês, beleza? Então, isso aí é de extrema importância. Eu vou mostrar esses testes, como é que vocês vão aplicar eles, tá certo? Como também os testes para faceta. Olha só, as facetas, gente, ela é um pouquinho mais complexa. Você tem o exame de imagem a seu favor, então avalie, veja lá se existe alguma lesão das facetas, tá certo? Das articulações ilioapofisárias, e faça os testes de mobilidade global, principalmente o de extensão de tronco. Se o paciente ele apresenta dor em extensão, um paciente que tem uma hiperlordose muito grande, tá bom? Então, esse paciente aí é um que pode estar suscetível a uma síndrome facetária, que pode referir dor também no trajeto ciático, certo? Em relação ao SLAMP ou o LASEG, qual que é o mais interessante você aplicar? Olha só, gente, o SLAMP, nós temos aqui um benefício maior. Se você tem obstruções cervicais, elas podem também referir no trajeto ciático, tá? Quando você tensionar esse tecido nervoso, tá, ao máximo, você pode sim ter uma dor somática, você pode ter sim uma dor referida no trajeto do nervo ciático devido a essa obstrução, tá? Então é extremamente importante você verificar se isso aí pode estar acontecendo, tá bom? E o LASEG, ele também é interessante, né, para nós testarmos aí a complacência do tecido nervoso, mas ele não testa os componentes vertebrais acima da lombar, tá? Então fica aí um pouco complicado de você avaliar de forma integrada esse corpo, tá? Integrando os sistemas, tá bom? A hernia de disco, como eu falei para vocês, avalia sempre se a hérnia está tocando o nervo, tá? E se essa dor ela é obviamente compatível com a que o paciente está sentindo, tá? Olha só, esse paciente aqui tem uma hérnia posterocentral que está crescendo ali, né, gente? A gente vê que ela pode ali estenosar esse canal futuramente se ela não for tratada, tá? Mas nós também observamos aqui, existe um escurecimento aqui nesse disco, tá? Então, ó, principalmente nessa região. Então, é uma obstrução anterocentral, tá? Que precisa ser tratada. Esse aqui é um paciente que tem uma retificação lombar. Olha só, esse aqui é o mesmo paciente, tá?
Então, olha só, tem uma retificação lombar e você, obviamente, só de olhar, eu acredito que você já consiga entender que ele tem dificuldades muito grandes de realizar uma extensão da lombar, devido a essa obstrução anterocentral. Então, realizar movimentos em extensão, tá? De acordo com o que ele suportar, né, a sua preferência direcional, vai fazer ele ter um ótimo resultado, no sentido de dessensibilizar e remodelar esse disco, para que essa hérnia tenha condições de ser reabsorvida. Olha só, gente, já passou desse tempo de descomprimir a coluna, de botar o paciente de cabeça para baixo, de botar ele na maca de flexo de extração e ficar abrindo a coluna dele. Isso aí não vai resolver o problema, tá certo? Pode até trazer um alívio, vai desensibilizar um pouco o disco, né, pelo fato simples de estar esticando esse disco, mas não é o que vai resolver, tá certo? Sou extremamente simples e direto em falar isso para vocês, porque realmente eu não posso falar para vocês que uma coisa vai funcionar se ela não vai, tá certo? Então, ó, como eu falei para vocês, alguns dados aqui importantes, né? 80% da população no mundo vai experimentar pelo menos uma vez na vida uma dor lombar, uma dor que pode ser sim ciática, tá certo? Segundo a OMS, 80% vai passar por um episódio de herniação discal na vida, mesmo que ele nem sinta, tá? Então, 8 em cada 10 pessoas vai ter uma hernia de disco na vida. E como vocês sabem, a grande maioria nem é sintomática, porque não toca na raiz do nervo. E, em alguns casos, não havendo obstrução discal, aquele pequeno abaulamento, aquela pequena protusão não vai nem trazer um sintoma álgico, tá certo? De dor. Somente 3% vai precisar de cirurgia. Então nós temos aqui uma margem de 97% para resolver esse problema, tá certo? Então nós temos 97% de chance de obter êxito no nosso trabalho. E as hérnias que são mais graves, elas apresentam uma chance ainda maior de conseguir serem reabsorvidas sem o processo cirúrgico, devido à ação fagocitária, à angiogênese, enfim, são muitos fatores, tá? Se alguém me chamar lá no Instagram, eu posso até estar enviando artigos para vocês verem, estudarem os mecanismos que estão envolvidos com esse processo de reabsorção discal, tá? Mas não cabe falar nesse vídeo aqui, porque vai acabar ficando muito longo, a gente já está chegando próximo aqui de 1 hora, tá? Mas 97% vão reabsorver de forma espontânea. Só que a fisioterapia vai acelerar isso absurdamente, porque na grande maioria das vezes isso só vai acontecer após 2 anos. E nós podemos fazer esse paciente ficar sem dor em pouquíssimas semanas, às vezes 2, às vezes 1, tá? Então, assim, o nosso trabalho vai ser realmente fundamental, importantíssimo para que esse paciente consiga suportar esse processo sem dor, tá bom? Ou com o mínimo de dor possível. E outra coisa muito importante, que vocês entendam, né, obviamente, se esse paciente, na maioria das vezes, ele reabsorve o disco em 2 anos, após 2 anos, não há diferença de resultado entre o tratamento conservador e o cirúrgico. Então, por que esse paciente vai passar por uma cirurgia? Algumas pessoas vão até me falar, Alan, mas aqui tem plano de saúde que faz essa cirurgia. Então, as pessoas acabam procurando o procedimento cirúrgico. Olha só, gente, acreditem em uma coisa, se vocês prometerem, se vocês garantirem para o seu paciente que ele vai reabsorver essa hérnia sem a cirurgia, eles vão optar pelo tratamento conservador. As pessoas elas têm mais medo de cirurgia do que vocês imaginam. Então prometam isso, porque vocês vão conseguir promover essa reabsorção. Tá certo? Elas vão conseguir reabsorver até sem fazer nada, só com medicação e ficando em casa, talvez fazendo exercícios de mobilidade simples, tá? Mas você vai promover um alívio dessa dor, uma diminuição importante dessa dor, muito mais rápido do que se ele ficar em casa sem fazer nada, obviamente. E esse vai ser o nosso trabalho, tá certo? Acelerar esse processo, porque 2 anos de dor insuportável não dá, gente, não dá. As pessoas elas vão procurar tratamento por conta desse tempo, que realmente é muito grande, tá certo? E a coisa mais importante que eu tenho que falar para vocês é que a nossa avaliação, gente, ela vai representar ali, pelo menos, no mínimo, 80% do nosso tratamento, tá? Então, fazer tudo o que você puder fazer para identificar a causa desse problema, né, dessa dor, se ela é neuropática, se ela não é neuropática, tá certo? Se ela é somática referida, mas se ela está referindo a partir de um ligamento, de um músculo, de um tendão, de uma cartilagem, de uma faceta articular, vai representar 80% do tratamento, porque sabendo identificar essa causa, identificando ela,
você vai aplicar a sua terapêutica da melhor forma possível, tá certo? Que vai representar apenas 20% do tratamento, que é a aplicação da sua terapêutica, tá certo? Agradeço a você que assistiu até aqui. Já estou praticamente sem voz, mas acredito que isso aqui tenha valido muito a pena. Espero que você tenha assistido até esse momento do vídeo. Inclusive, comenta aí nos comentários se você assistiu esse vídeo até esse momento. E me conta se você conseguiu aprender alguma coisa ou simplesmente relembrar alguma coisa assistindo esse vídeo aqui, né, dando essa revisada sobre ciático. A gente realmente conseguiu aí detonar principais pontos sobre ciatalgia. E não se esquece, cara, de comentar aqui embaixo, porque esse tipo de vídeo vai dar bastante trabalho de se editar, né? Mas comenta aí embaixo se você gostou, tá? Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, isso é o mais importante, porque o algoritmo precisa saber que esse vídeo está sendo feito para profissionais da nossa área, para que ele recomende, né? E a gente consiga ajudar, talvez, não sei, a maior parte das pessoas, tá certo? A maior parte dos profissionais que estão encontrando dificuldade em tratar, avaliar esse tipo de problema. Gostou do vídeo? Não se esqueça de fazer tudo isso aí, tá? Vai ajudar bastante, podem acreditar nisso. Valeu, até os próximos vídeos, onde eu vou mostrar essa parte de avaliação e tratamento. Valeu, falou!